Olá, Lídias, graça e paz. Estamos hoje chegando à nossa 11ª lição do primeiro trimestre de 2021. Eu quero convidar você a fechar os olhos e orarmos, pedindo ao Senhor que nos oriente nesta aula. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem concedido às nossas vidas, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és grande e fiel. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir da Tua palavra, ouvir o Espírito Santo falar aos nossos corações com este material, com esta aula, firmados e baseados na Tua palavra. Vem falar, Espírito Santo, aos nossos corações e que nós possamos dar frutos desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nossa aula de hoje, o título dessa aula de 14 de março de 2021, Compromissados com a Evangelização. E eu louvo a Deus porque nós congregamos em uma igreja que tem compromisso com a evangelização. Inclusive hoje, 14 de março, é culto de missões em nossas igrejas da ADET. Todas as igrejas da ADET no segundo domingo do mês têm o culto de missões. E nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, que não perderam a visão. Eles acreditam na grande comissão e que nós somos chamados para pregar o Evangelho a toda a criatura. A Igreja de Jesus foi comissionada, nós temos a grande missão, temos a grande comissão de pregar o Evangelho. E o que me move a fazer isso? O amor de Deus. O amor de Deus que entregou o seu Filho Jesus. E aí nós temos um texto áureo básico da nossa doutrina, daquilo que nós pregamos, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é este amor, o maior de todos os sentimentos, o que nos move para pregar o Evangelho, é o amor que nós temos uns pelos outros. Nosso texto áureo está em Romanos capítulo 1, versículo 16, e diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando nós recebemos batismo com o Espírito Santo, nós já tivemos uma aula sobre isso, nós recebemos um revestimento de poder, de ousadia, de encorajamento, de fé, de compromisso, de entender que este poder de Deus move a terra, move tudo ao nosso redor. E eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. É o que transforma a vida do homem. Nada muda ninguém na face da terra, senão o poder de Deus. Aquele homem que é mau, aquela mulher que é pecadora, que acha que nunca mais pode ter uma família, que nunca mais vai alcançar a salvação porque os seus pecados são muitos. O amor de Jesus derramado na cruz nos dá testemunho de que o homem pode deixar de ser criatura e ser filho de Deus. Verdade prática diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Não há um maior do que o outro. Nós somos chamados para servir, irmãs. Jesus, quando senta com os apóstolos, ele coloca uma toalha sobre suas pernas, no seu colo, e coloca os discípulos à sua frente e começa a lavar os pés dos discípulos. Um exemplo de amor e humildade, de serviço. Nós somos chamados para servir ao reino de Deus e nós precisamos exercitar esse serviço. Nós precisamos, não é eu dizer: eu faço, de vez em quando eu vou lá e entrego uma cesta básica, eu de vez em quando entrego um folheto falando de Jesus. Não, exercitar, é constante, é todo dia. E nós vamos seguindo nessa aula e vamos entender o que é esse evangelizar.
Nossa leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20. Na aula passada eu já li sobre isso com vocês, já falamos sobre esse capítulo 16 de Marcos, e eu quero deixar uma leitura aqui para vocês, apenas até o versículo 17, e as irmãs continuem lendo, por favor, todo esse texto que está na sua revista. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinha visto já ressuscitado, que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Guarde esse versículo 16, que nós vamos falar dele. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Para não ficar um texto solto, eu vou ler todo o texto. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós estamos falando aqui dos dons espirituais. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. É importantíssimo o versículo 17, que ele diz: e estes sinais seguirão os que crerem. E o versículo 20 diz: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Quando nós dizemos assim: irmã, você busque do Senhor os dons espirituais. Não é para que eu fique igual uma vitrine cheia de joias, anunciando: eu tenho esse diamante, eu tenho essa esmeralda, eu tenho esse rubi. Não. Quando eu recebo do Senhor os dons, é para que o mundo veja o poder de Deus, através das operações de maravilha, os sinais. E o versículo disse que quem crer e for batizado será salvo. Mas o mundo só vai querer ouvir dessa mensagem vendo os sinais. Muitas vão ouvir a palavra e vão se converter imediatamente. Outros só irão crer em alguma coisa se virem os sinais. E a igreja avançou muito, a igreja pentecostal no Brasil avançou muito em várias trincheiras, ganhando almas para Jesus ao longo dos anos, porque experimentou o avivamento, o pentecostalismo, a vivência dos dons espirituais, e o Senhor sempre operou maravilha no meio de nós, para que o mundo contemplasse a grandeza do Senhor. Vamos à nossa introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou, e isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. E aí eu quero ler com vocês um versículo que é muito importante para nós entendermos essa chamada. Irmãs, abram comigo a Bíblia de vocês em João, Evangelho de João, por favor. Não é primeiro, não é nas cartas de João, é no Evangelho de João. Está bem aí depois de Lucas, nos 4 evangelhos. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo 12: mas a todos quantos o receberam, receberam a quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus.
Todos nós éramos criatura. E quando nós somos alcançados pelo Evangelho de Jesus, nós somos transformados e feitos filhos de Deus. E aí, leia comigo também Mateus 28, que é um livro do Evangelho atrás aí, o primeiro dos Evangelhos. Leia comigo, por favor, no capítulo 28, no versículo 19 e 20, que tem uma palavra muito importante a respeito da grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ide. Portanto, vão e façam discípulos. Nós somos comissionados para fazermos discípulos. Primeiro tópico nosso, a evangelização como prioridade. Eu sou crente, a minha prioridade tem que ser falar de Jesus, não da vida do irmão, eu preciso falar de Jesus. Nosso primeiro tópico, a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Não é como você escolher: vou para uma balada ou vou estudar. Não é uma opção alternativa. É sério. O evangelho é sério. Precisa ser levado a sério. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Lembra que eu falei com vocês do versículo 16 de Marcos? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eis agora, Josué disse para o povo de Israel: olha só, estão aqui diante de nós a vida e a maldição. Eu escolho a vida. O que nós estamos escolhendo para nós? Nós estamos vivendo um evangelho de verdade ou nós estamos vivendo um evangelho de oba-oba, que não é levado a sério, que é só uma alternativa? Porque é até tranquilo servir a Deus. Então eu estou aqui seguindo com a galera para ver onde vai dar. Não é isso, irmãs. Evangelho de Jesus é sério e define para onde você vai. A grande questão é essa: para onde que eu estou indo? A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Então nós somos chamados para poder evangelizar. Fomos aceitos, fomos feitos filhos de Deus. Ele nos aceitou. Não fomos nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. E nós somos chamados para fazer diferença, para anunciar o Evangelho. Vão e façam discípulos. Nós nos comissionou. Por quê? Porque a eternidade não são os 20 anos que eu estou vivendo, os 50, que eu estou quase chegando nos 50 esse ano, eu já chego nos 50. Tem gente que está vivendo aí, já tem 101, que coisa linda, olha, tem 101. Mas acabou, uma hora que acaba. E a eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Você já pensou nisso? Porque não vai dar tempo de escolher, não. Eu quero dizer para você que não vai dar tempo de resolver no último minuto para onde você está indo, não. É hoje, o tempo é hoje, é o agora. Quer servir a Cristo, leva a sério. Sirva a Cristo de verdade. Nosso primeiro subtópico fala o Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas: eu, advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Angelia por quê? Porque o G no grego não tem o som de J que nós usamos no português, então é angelia. Assim a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Nós, como igreja do Senhor, os comissionados, nós temos a palavra de esperança. Que palavra de esperança é essa, irmã Osana? O Evangelho de Jesus, que faz transformação na vida do homem, que batiza, que salva, que leva para o céu, que determina onde vai passar a eternidade. É essa palavra nossa de esperança. E aí, nós deparamos hoje, quando você liga a TV, você só escuta coisa ruim. E tem muita gente surtando já com isso.
Quantos casos de ansiedade? Quantos casos de síndrome do pânico? Quantos casos de suicídio até dentro das igrejas? Por quê? Porque, primeiro, tem pessoas que não têm esperança mais em nada. Tudo que você diz para ela que pode fazer diferença para ela, ela já não acredita mais. A vida dela já perdeu totalmente o sentido. Ela não vê uma luz no fim do túnel. Talvez muito em função de que tem faltado testemunho nosso, para que o outro veja que existe um Cristo, que existe um Deus Todo-Poderoso que pode mudar a história de toda a criatura. Tem aqueles que são cercados de falsas esperanças. O salmista diz, e um dia eu ministrei a palavra no culto a respeito disso, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Tem pessoa que está confiando na sua conta bancária. Tem pessoa que confia no seu cargo público. Não precisa nem acreditar em Deus. Tem pessoas que acreditam no sucesso que faz, porque eu tenho 20 milhões de seguidores, que da noite para o dia você pode ser cancelado e não ter mais ninguém. E se sentir tão mal. Tem pessoas que se sentem tão desprezadas numa situação dessa que tiram a vida. Por quê? Porque é uma esperança falsa. Mas temos nós, a igreja de Jesus, que temos a viva esperança no nosso Salvador. Num Deus Todo-Poderoso que nos conhece desde a fundação, que nos chama pelo nome desde a eternidade e que tem um céu preparado para nós. Leia comigo, por favor, 1 Pedro. Nós, como igreja do Senhor, irmã, faça o seu devocional. Crie intimidade com a palavra, porque essa palavra é o nosso manual. E naquele momento que você estiver sem esperança, ao ler a palavra do Senhor, você vai entender e vai receber adubo para a sua vida espiritual. Água para encharcar as suas raízes. Que água é essa? O Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 3. Olha aqui o que Pedro escreveu a respeito da fé. Vou ler desde o primeiro versículo, porque para nós termos um texto com contexto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparado para ser revelado no último tempo. E eu li até o versículo 5, leia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, leia. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa mensagem de esperança está baseada nesse texto aqui da palavra de Deus, que é o nosso manual. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Todos nós éramos errantes, todos nós andávamos como ovelhas que não têm pastor, todos nós caminhávamos para o abismo, todos nós éramos criaturas. Mas quando nós alcançamos a palavra da verdade, recebemos o Evangelho de Jesus em nosso coração, nós somos regenerados e passamos a desfrutar e viver uma viva esperança. Só para terminar esse primeiro subtópico, é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Só se eu falar, é que a pessoa vai conhecer. O único Salvador. Segundo o subtópico, o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já ouvi muita gente dizer assim, um comedor de arroz com feijão pode dizer que eu sou perdoado dos pecados? Só que esse comedor de arroz que está falando da mensagem da esperança viva, é alguém que está falando em nome de um Todo-Poderoso.
Essa mensagem é que vai fazer a diferença para a vida do outro. Mas se eu não abro a minha boca, se a minha vida não dá testemunho desse evangelho, como que o outro vai conhecer esse Deus Todo-Poderoso? Vamos seguindo aqui? É o evangelho da graça de Deus. Tem uma referência aí de Atos 20, versículo 24, leia. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. E aí eu quero que você para e leia Efésios capítulo 2, versículo 9. Olha o que Paulo escreveu. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Que fé é essa? A fé que o Senhor colocou em nós. É como se fosse um chip dentro de nós, que nos leva a crer que pela graça nós somos salvos. E é dom de Deus. Essa fé é o dom que o Senhor plantou em nós. Não de obras para que ninguém se glorie. Obra não vai salvar ninguém. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho: Jesus. E também afirmou: o campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. E aí, quando eu digo o mundo, eu não estou falando do mundo separado. Eu estou falando do mundo em todo um contexto. Todas as criaturas, todos aqueles que podem ouvir o Evangelho de Jesus, precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Seja onde eu estiver, eu preciso falar de Jesus. Todos nós, eu disse, andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor e fomos alcançados por Ele. Olha o que mais Paulo diz em Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha que palavra linda. A respeito de nós que servimos a Cristo. E olha que palavra triste para aqueles que não recebem a Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho a bênção e a maldição. Eu escolho onde eu quero passar a eternidade. Eu escolho com quem eu quero caminhar. E eu tenho o dever. Eu fui chamada para falar de apresentar essa escolha. O salário do pecado é a morte, mas eu posso dizer para a pessoa que está me ouvindo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E onde que eu preciso fazer isso? No mundo. O mundo precisa ouvir de Jesus. Nosso terceiro subtópico, uma agência legítima. Que é essa agência, irmã Osana? O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar estas boas novas de salvação. Nós temos espalhados pela várias denominações agências missionárias. Nós temos a Amém em Belo Horizonte, nós temos a Vem Brasil em São Paulo, que é de Piracicaba. São missionários que fazem um trabalho lindo, e principalmente na Índia. Nós temos outras agências, a Portas Abertas, que também envia missionários. Mas a agência, o vetor de tudo isso, quem impulsiona tudo isso é o reino de Deus. Porque quem tiver uma agência para falar de si mesmo, não está anunciando o reino, não tem êxito. Essas
Eu conheço há anos, são irmãos que igrejas, assim como a nossa igreja ADET, que envia missionários, trabalham com dificuldade, recolhe donativos com dificuldade. A igreja dobra o joelho e ora pelo missionário que está sendo atacado lá no Egito, que, como o nosso pastor lá do Paquistão que apanhou, teve a cabeça raspada, quebraram as pernas deles. Vocês lembram desse testemunho? E nós contribuímos para que fosse feita a cirurgia dele. Então, a agência do reino de Deus na terra é encarregada de anunciar. Quem é essa agência? Nós, a igreja de Jesus. Cada igreja, em cada canto, chama um missionário, envia, precisa suprir as necessidades daquele missionário, embora alguns lugares não levem isso a sério. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que nossos pastores levam isso a sério. Eles sabem o que é o campo missionário e a necessidade do obreiro que está lá. Então, quando você é chamado a contribuir no culto de missões, não feche seu coração. Contribua, porque nós temos cama, nós temos um teto sobre a nossa cabeça, nós temos um arroz com feijão para comer, e alguns desses missionários passam dias com um pouquinho de comida para ele e para a família, e ainda tendo que dividir com outros, porque não chegou o sustento. E às vezes o lugar que eles estão é paupérrimo, que eles é o que tem condição de suprir a necessidade daqueles que estão ali, dos nativos. Pensemos nisso como igreja do Jesus, vamos voltar a uma reflexão séria a respeito disso. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada vez que a irmã Gessilene e o irmão Hélio chegam lá na frente no púlpito para falar de missão, mude o seu olhar. Comece a prestar atenção no que eles estão falando a respeito dessa obra missionária que a igreja está efetuando. Não estou falando só fora do Brasil, mas em várias cidades do Goiás, em várias cidades do Brasil, que a igreja tem enviado missionários para poder falar, para poder anunciar o evangelho da salvação. Devemos seguir o modelo de Jesus. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o evangelho. E devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 16. E aí tem um questionamento que nós fazemos às vezes a respeito de pregar, até mesmo de pregar, para quem pregar, todos serão salvos? Olha, o plano da salvação é para todos. Deus não tem prazer em que ninguém se perca. Mas nós fazemos a escolha se queremos ou não. O que diz o versículo 16 de Marcos? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Tem gente que não quer. Tem gente que você vai pregar para ele e ele não vai querer. Ele vai falar, estou passando a oportunidade. O irmão Samuel deu um testemunho num culto nosso de ensino dias atrás, falando a respeito de um homem que chegaram para ele no leito de morte e ofereceram não, porque Jesus não é mercadoria. Cumpriram o ID, falaram com ele de Jesus, e ele disse, quero não, estou bem na minha religião. Escolha. Só que eu tenho dever de anunciar. Se a pessoa vai aceitar, não vai aceitar, aí é com ele Deus, porque Deus vê todas as coisas. Mas eu preciso anunciar, eu preciso dar testemunho. Então todos serão salvos? O plano da salvação é para todos, mas tem aqueles que não querem esse plano da salvação. Nosso segundo tópico diz, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Por que que ele diz que não pretende... Por que que o escritor dessa revista diz que não pretende aqui fulanizar, dar nomes a respeito dessas teologias? Porque isso não é o Evangelho de Jesus. Isso não construiu salvação. São homens que ficam debatendo entre uma teoria e outra. Eu sou disso, eu sou daquilo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, e não prego o Evangelho. Na verdade, traz confusão para a mente das pessoas.
E o Evangelho de Jesus é simples, irmã. O Evangelho de Jesus é simples. Tiago escreveu qual a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas e amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a verdadeira religião. E tem gente perdendo tempo com muitas outras coisas e não estão anunciando o Evangelho. A nossa teologia é o nosso primeiro subtópico. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das escrituras sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Por que a Reforma Protestante, irmã Osana? Você está falando sobre isso. Lembram das 95 teses de Martinho Lutero, pregada nas portas da igreja de Nuremberg? Nós já falamos sobre isso, falamos sobre os 5 sola. É importante? É. Mas não pode tomar o lugar do Evangelho de Jesus, da palavra viva e eficaz. Foi um momento que mudou a história. A igreja que vinha do período das trevas, a igreja cristã, aquela que veio de Atos, passou por um período chamado período das trevas. E quando surge a reforma, esta igreja aparece, floresce, renasce, já que tudo isso aconteceu inclusive no período do Renascimento. Foi importante? Foi, mas não é a nossa base. Não é a nossa base. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo reformador como um intermediário. O caminho é só Jesus, não precisa de intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930. É um material muito rico, muito vasto. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Nós temos uma base cristã, nós temos uma base doutrinária, que é a nossa regra de fé da Igreja Assembleia de Deus. Nós nos pautamos pela Bíblia, nós já tivemos uma aula aqui falando sobre a Bíblia. A nossa regra de fé, o manual daquilo que nós cremos e pregamos, e você pode abrir o credo novamente que eu coloquei no grupo outro dia e ler que tudo aquilo que nós cremos e que nós pregamos está baseado na palavra. Não foi homem nenhum, teólogo nenhum que levantou uma questão lá, uma tese, e nós estamos baseados na tese dele. Não. A nossa base, a fundamentação é a palavra. E aí nós temos vários teólogos que foram importantes, que têm nome. Mas a nossa base para a vida cristã é a palavra. E aí eu vou abrir com você 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu quero até que você abra comigo, por favor. Irmã, sempre com a sua Bíblia, e uma caneta do lado para você ir anotando, porque isso vai enriquecer o seu ensino. Eu fico tão feliz com as irmãs que têm o capricho de responder tudo numa folha e me mandar. Ou aquelas que têm o tempo de ficar ali digitando para poder comentar a respeito da revista. Olha, irmã, é lindo de ver a sua dedicação a aprender a palavra. Não deixe de fazer, não. E mesmo quando não for uma aula, que for um devocional seu, é só aquele versículo que você está lendo, comece a escrever no caderno o que você está pensando dentro daquele versículo, porque o Espírito Santo vai te dar interpretações lindas. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O que foi que Paulo escreveu a essa igreja que, como eu disse para vocês, tinha tudo. Tinha todos os dons lá. E Paulo se vê no meio daquele povo já brigando. Por causa de doutrinas. Por causa de teólogos da época. E aí, vamos começar do versículo 4? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, Paulo diz assim: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo,
Não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Deus me concede a palavra, eu anuncio a palavra, mas a palavra não é minha, a palavra é dele. E o crescimento que há em vocês não fui eu que fiz, é ele. Então eu venho aqui e semeio a semente. Vem a irmã Valmiere semana que vem e colhe essa semente. Eu plantei, o outro regou e o outro colheu. É assim. E ele continua dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E tem muita gente se perdendo em teologia. Irmã, não pode estudar? Pode, deve estudar. Mas a sua base sólida, aquela que não tem variação, não muda, é a Bíblia, é a palavra. Eu ouço muitos teólogos, aprendo muito com vários ministros do Evangelho, mas o principal para mim, dentro da ministração desse ministro, eu tenho que ouvir a palavra. Se ele vier com o conto da carochinha, eu já desligo, já mudo para outro lugar que não preciso ficar ouvindo isso. Porque eu tenho uma base, a minha base é a palavra, irmãs. Pensem a respeito disso. Por quem Jesus morreu? Nosso segundo subtópico. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Jesus morreu, a expiação limitada diz assim, olha só, Jesus morreu só por esse grupinho aqui, os escolhidos. E a expiação ilimitada, que é a que nós cremos, já vou adiantando para vocês, é que Jesus veio para todos. E nós temos que tomar o cuidado, como igreja do Senhor e como chamados para evangelizar, para não ficar dizendo quem tem salvação e quem não tem. Nós não temos poder nenhum para julgar ninguém. Para dizer, fulano foi para o inferno, você viu? Está ali no caixão, está até sendo velado na igreja, mas eu garanto que já está no inferno. Garante quem? Você não garante nem você. Porque se você não tiver tomado cuidado com a sua vida, você não alcançará a salvação. A trombeta vai soar a qualquer momento. E é individual também que a trombeta soa. Eu posso estar plena hoje aqui, maravilhosa, e amanhã eu não estar mais aqui com vocês, porque o Senhor me chamou. E aí? Eu posso ficar julgando a salvação de alguém? Não. Então, seguindo aqui no nosso primeiro, letra A, expiação limitada, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada no exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, porque as heresias também surgem de dentro da Bíblia, tá? Quando eu digo para vocês, texto sem contexto é pretexto para heresia, é porque eu já ouvi de muitos pastores que nos ensinam a palavra falando a respeito disso, com o cuidado de eu pegar um versículo separado e fazer dele uma heresia. E esse grupo que defende que tem uma turminha separada para a salvação, também usa essa base bíblica, que afirma crer Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Deus quer que todos se salvem, os crentes. Eles já estão limitando aí o pessoal que pode. E se Jesus tivesse esse mesmo pensamento, o ladrão da cruz não estava já lá na perdição. E aí, olha que exemplo maravilhoso a respeito de todos serem salvos. Jesus está na cruz ladeado por 2 ladrões. Todo mundo pode ser salvo? Pode, mas é para quem quer. Um falou assim, Senhor, ó, lembra de mim quando o Senhor entrar lá no paraíso, eu estou aqui, eu sou esse verme aqui mesmo, eu sou ruim, mas eu creio que Tu és o Salvador. Jesus diz, hoje mesmo você está lá comigo, não precisa se preocupar não?
O outro falou assim: ah, que isso, esse aí, ó, salva ninguém não conseguiu salvar nem ele. Escolha. Então eu não posso limitar dizendo que só um grupinho que vai não, irmãs. E nós, como igreja do Senhor, olha o que diz aqui o restante do subtópico. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Você já imaginou se chegar num determinado número lá, e aí não pode salvar mais ninguém, aí o restante da sua família não pode ir para o céu? Você já parou para pensar que teologia absurda é essa? B. Letra B desse tópico diz assim: expiação ilimitada. E isso é o que nós cremos, na expiação ilimitada. Ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42, leia aí. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, não foi para um grupinho só, e não somente algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro, seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, é todo que crê. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Leia aí, lá nas cartas de João, um pouquinho antes de Apocalipse. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e toda criatura, que é o versículo 16 de Marcos. O versículo 15 de Marcos, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi para isso que eu e você fomos chamados. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. E a igreja tem a mensagem de esperança, tem a mensagem de salvação e a responsabilidade de anunciar. Não fuja do seu compromisso. Não se omita. E aí você vai dizer assim: irmã Osana, mas eu não consigo falar. Dê testemunho de vida. Dê testemunho de vida. Irmãos, é muito triste quando alguém para do meu lado e fala assim: eu não quero ser crente igual fulano é. Aquela mulher ali diz que é crente, mas olha as coisas que ela faz. Eu não quero ser assim. Eu não vou na sua igreja não, porque tem uma mulher lá que faz isso e isso e diz que é crente e congrega lá. Você já ouviu isso? É triste. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes, quando não glorificam o nome do Senhor, envergonham. Envergonha o Evangelho. Muita gente acha que envergonhar o Evangelho é só matar, roubar, adulterar, fornicar. Não. As mínimas coisas que nós fazemos que não dá testemunho do Evangelho de Jesus na nossa vida, envergonham o Evangelho. E a responsabilidade, o sangue dessa pessoa está na sua mão. Se você deu mau testemunho de crente para a vida de uma pessoa e ela se ela não quer mais vir para Cristo baseado na sua vida, muda de atitude. Para que ela possa ver que você foi transformado pelo Senhor e que esse evangelho tem poder. Porque aquele que tropeçar, a Bíblia diz assim, que ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar. Olha que palavra pesada. Mas nós temos que pensar no testemunho que nós estamos dando como cristãos. Onde nós entramos, onde nós trabalhamos. Até mesmo em fazer uma consulta. Chega lá porque o médico não atendeu na hora, eu quebro tudo. Faço estardalhaço, mas eu sou crente, tá? Quero só dizer para você que eu sou crente, mas não tem problema não. Lá eu faço um barraco. Porque barraco é comigo mesmo. Tem gente que diz isso e é crente. Cuidado com o testemunho que você está dando de Jesus. Porque nós somos uma carta lida. Nós somos a carta que o mundo lê, o evangelho que o mundo lê. Terceiro e último tópico. Evangelização local e transcultural.
E o que é evangelização, irmã Osana? O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. As primeiras, a primícia. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo e a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando eu falo com alguém que me pergunta a respeito de ler a Bíblia, o que eu leio primeiro? Atos. Depois os evangelhos. Atos, você vai conhecer a história da igreja. Após sermos comissionados, como que essa igreja agiu, essa igreja que começou na assunção de Jesus ao céu. Porque a primeira ordem que ele deu para quem crê, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E depois, anuncie, tanto na Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra. Ele não falou, começa em Jerusalém, depois você vai lá na Samaria, aí depois você passa na Judéia, e aí, se der, você vai nos confins da terra. Ele falou, não. Tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, até Judéia e os confins da terra, para todo mundo. Vamos ao nosso nesse primeiro subtópico, ele diz assim, é o ato, evangelização, é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio da palavra, de palavras e ações. E nós já falamos muito a respeito do que é a palavra e muito a respeito do que é as ações aqui, do meu testemunho de vida, né? É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. A primeira carta, o primeiro evangelho que o mundo lê é a minha vida e a sua, não é outra. Quem não conhece a Cristo, quem nunca teve uma Bíblia na palma da mão, o primeiro testemunho, quem vai chamar a atenção dele para ouvir de Jesus é o seu testemunho. Eu trabalhava numa de repartição pública e há uns 5 anos atrás, e eu comecei a falar de Jesus, e eu sempre falei de Jesus. A verdade, você sabe que eu gosto de falar, mas eu sempre gostei de falar do Evangelho de Jesus e do poder que ele tem. Em coisas simples. Tomando café, a gente começa a conversar e eu começo a falar, olha, você está passando por isso, mas Jesus é maravilhoso. Deus fez isso e isso na minha vida. E tinha uma senhora que ela era muito devota. E nós começamos a conversar e eu conversando com os outros e ela tinha assim um receio comigo por eu ser cristã. E por que ela tinha esse receio? Porque as outras cristãs, os outros cristãos que passou pela vida dela naquele ambiente que tinha muita gente de igreja, deram muito mau testemunho. Então ela tinha um ranço de mim. E eu começando a conversar com as pessoas, e um dia ela chegou e fez uma pergunta para mim a respeito de Maria. Eu respondi para ela com toda a convicção que há no meu coração. Ela ficou satisfeita com a resposta. E a partir daquele dia ela começou a parar e sentar onde eu estava conversando com as pessoas, mesmo que ela não falasse comigo, para ouvir o que eu estava dizendo. E ao longo de 1 ano eu falei de Jesus para todo mundo em volta dela, até que um dia ela chegou para mim e falou comigo assim, eu quero receber a Cristo como Salvador. E eu não creio mais, como eu cria antes, a respeito dos santos. Eu sei que quem me salva é Jesus. Então isso para mim foi um testemunho enorme daquilo que nós fazemos no dia a dia, de como as pessoas nos veem. Leia comigo, por favor, irmãs, 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 2. Leiam comigo, por favor. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É isso que o mundo vê. O Evangelho escrito no meu coração. E através da ação dele na minha vida, ele vai tocar outras pessoas. E ainda Mateus
quando nós chegamos nesse subtópico aqui que diz assim, que nós precisamos que essa ação do Espírito Santo geralmente vem acompanhada das obras sociais. Olha o que Jesus, o próprio Jesus disse a respeito de nós que estamos aqui anunciando a mensagem, a palavra. Mateus capítulo 25, versículo 31. Eu quero pedir que você leia todo o texto na sua casa. Mateus capítulo 25, versículo 31. Aqui eu vou ler salteado, para que vocês entendam. Eu vou ler a partir do versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Tudo está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede lhe demos de beber? E no versículo 40 ele responde assim: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Obras não me salvam, mas o necessitado vê na minha ação de amor o Cristo. Olha, tem alguém que me ama, que enviou essa pessoa para me trazer uma água. Tem alguém que me ama, que enviou uma mulher aqui na minha cama de hospital e a mulher orou por mim e eu levantei. Quantas vezes você já ouviu esse testemunho? Que você foi visitar um parente seu, chegou lá, você orou por alguém e o Senhor trouxe vida à pessoa. Porque não é você, é o Cristo. É o Evangelho do amor. Aí vamos continuando aqui. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar os pagãos ao redor do mundo. Todo mundo achava que o fato de ter variedade de línguas era porque quando a pessoa chegava em qualquer parte do mundo que ela não falasse aquela língua, que ela poderia usar aquele dom para falar, e não é. Tá? Eles achavam isso, mas não é. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. Porque a maior comunicação do mundo é o quê? Os sinais. Eu chego aqui, eu não sei falar a língua do Samuel, mas eu começo a fazer mímica até ele entender que eu estou querendo um copo d'água. E funciona. Tá? As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de culturas diferentes da nossa. Né? Irmã Osana, eu não fui para país nenhum, eu sou missionária, sim. É missionária. Todos nós somos chamados para a missão. Missionário não é só aquele que vai para o outro lado, não. Mas há uma chamada específica? Há aquele que foi chamado especificamente para estar naquele lugar. Por quê? Porque não tem lá quem pregue. Mas aqui no Brasil tem uma moça, tem um rapaz, tem um casal que tem habilidades que vão atender a necessidade daquele povo e através dessas vidas Jesus será anunciado. Então eles têm um chamado específico. A mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. E aí você vai para a África e os irmãos têm todo aquele jeito colorido, festivo, de adorar, de louvar, não é? Quando nós vimos vídeos dos irmãos do Paquistão, da Índia, você vê o lugar como eles se reúnem, sentados no chão, é muito diferente do nosso jeito. A maneira como eles cantam, mas eles estão adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome do Senhor está sendo, o evangelho da salvação está chegando àqueles povos. E nós precisamos respeitar a cultura de cada um.
Eu não posso chegar em lugar nenhum querendo que o povo tenha a mesma liturgia, e nós já falamos sobre culto aqui nesse trimestre, querendo que a pessoa tenha a mesma liturgia que eu tenho, porque eu sou Assembleia de Deus e fui ensinada assim e você tem que fazer assim. Não, não é assim. Eu sou de uma igreja que até alguns anos atrás as irmãs não podiam tirar nem a ponta do cabelo. Eu tinha a esposa de um missionário em Belo Horizonte que ela tinha um cabelo que chegava na curva do joelho. E aí o marido dela foi mandado para a Ucrânia para ser missionário lá. E ela e os filhos acompanharam ele, claro. Só que lá o cabelo dela só ficava dentro de uma touca. Era todo feito um coque e ficava só dentro da touca. Por quê? Acredite, irmãs, na cultura deles, quando uma mulher tem cabelos compridos, ela é prostituta. E as santas, as mulheres de moral, têm cabelos curtos. Cultura. E eu não posso brigar com isso. Eu preciso ensinar e anunciar o amor. E a cultura, aqueles que vierem para o Senhor vai transformando a vida deles dentro da cultura deles, até eles entenderem onde precisam chegar. Veja como Paulo introduz a pregação na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, para se anunciar a Jesus. Leiam o livro de Atos. E compare com o discurso no Areópago em Atenas. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. E uma outra coisa que eu quero fazer um adendo com vocês. Tem gente que diz assim, o pastor não me vê. Eu tenho um chamado missionário. Eu quero ir para as missões, mas o pastor não me vê. E aí você pergunta, quantas almas você ganhou para Jesus aqui? Como assim? Não, meu chamado é para a Inglaterra. Eu tenho que ir para o Moçambique. Lá é que eu vou ganhar almas. Não vai. Se você não ganha almas para Jesus aqui dentro da sua casa, se você não tem testemunho de vida dentro da sua igreja, no seu trabalho, para ganhar almas para Jesus, como que você espera ser levado para outro lado do mundo ou por outro lado do país para poder anunciar a Cristo? A missão começa dentro da sua casa. Tem gente que não leva nem as pessoas na casa dele para visitar, porque sabe que vai ficar envergonhado, porque lá ele não dá testemunho de crente. E como que quer anunciar o Evangelho? Irmãos, viver o Evangelho é no todo. No todo. Não tem como fugir disso. Vamos ler Apocalipse capítulo 5, para nós já passarmos para o próximo tópico e encerrarmos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Olha o que a visão de João a respeito dos povos que estarão diante do Senhor na grande ceia, no encontro com o Senhor. Capítulo 5, versículo 9, olha o que diz. E cantavam um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E o versículo 11 diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Este é o Cordeiro. E todas as tribos, línguas e nações virão, e em um só coro, cada uma na sua especificação, cada uma na sua etnia, cada uma no seu costume, irão louvar ao Senhor com o mesmo cântico. Por isso o apóstolo Paulo diz que, sendo livre, se fez servos de todos, judeus para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus, todos. Nosso terceiro e último subtópico, o desafio hoje. O que é que nós como igreja enfrentamos hoje? Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judeia, nem Roma, nem minha cidade e a tua.
Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria, depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade, do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel. Isso fala, irmãs, de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, presinho lá, só para aquele grupinho, que é o que o pessoal lá do limitado acredita. Confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo diz: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. E as interpretações aí são muitas, né? E aí eu quero que você reflita hoje, como igreja do Senhor, você que está aqui congregando na ADET. Nós estamos pregando essa palavra? Nós estamos anunciando esse reino? Eu sou tímida, irmã Rosana, eu não consigo falar. Eu não estou falando de fala propriamente dito, de eloquência, de língua destravada para falar mais do que o feirante anunciando a mercadoria na feira. Porque umas têm essa facilidade de falar muito. Eu, por exemplo, tenho esse defeito de falar muito. Mas e você que não tem, que é tímida? Você tem dado testemunho de vida cristã? Que as pessoas entendam? Chegue na sua porta, bate e fala assim: oh, irmã, você pode orar para o meu filho que está enfermo ali? Porque eu já busquei todos os recursos e aí eu lembrei que você é crente. Você pode lá orar por ele, para mim? E você tem fé? Eu creio que nós temos mulheres cheias de fé aqui. Eu creio que temos mulheres que não têm a eloquência, que algumas são tímidas, mas que têm fé para levantar a mão, orar e o Senhor abrir a porta. E o enfermo ser curado. Eu creio, irmãs. Eu creio que nós temos mulheres de Deus aqui. Mas nós estamos pregando esta palavra, esta boa mensagem. As pessoas estão vendo o testemunho do reino através dos milagres que estão acontecendo dentro da sua casa. Na palavra de domingo da pastora Simone, ela falou sobre anunciarmos as boas notícias, contarmos as bênçãos. Conte a sua bênção para outra irmã. Às vezes nós falamos de tanta coisa secular, nós falamos de Big Brother, nós falamos de receita, nós falamos de uma roupa que a gente ia comprar e não deu certo, nós reclamamos dos meninos, do marido, dos amigos, do pai, da mãe, mas nós não contamos a bênção que Jesus nos deu. Você já contou as bênçãos? Depois que já está realizado, irmã, não tem mais nada para esconder não, conta a bênção. Porque vai edificar a fé da outra pessoa, vai edificar a fé do irmão que às vezes está meio triste, meio abatido. Deus tem feito milagres em nosso meio. Eu vejo e conto os milagres no meio da nossa igreja. Conte os milagres também. Eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E para fechar esse tópico, eu não vou deixar vocês terminarem sem lermos Romanos, Paulo escrevendo à igreja em Roma, capítulo 10 e versículo 13, para nós finalizarmos. Olha o que ele disse, que coisa linda. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não deixe de pregar. Não deixe de dar testemunho. Não deixe de testemunhar do poder de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você tem a oportunidade hoje de pregar este evangelho da salvação. E vamos concluir? A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível para todo o povo. Não prive ninguém de receber a salvação. Anuncie Jesus. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia mais uma mensagem nova. John Lennon disse assim que os Beatles eram mais populares do que Jesus. Os Beatles passaram. John Lennon foi morto na porta de um estabelecimento.
um homem atirou nele um fã. Jesus continua vivo entre nós e operando milagre todos os dias. Que a ação dele venha agir na sua casa. Creia e tenha fé nesta palavra de salvação. Não deixe os seus se perderem. Lute pela sua família, lute pela sua casa para que outras pessoas venham alcançar a salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que falou tanto ao meu coração, Espírito Santo, e que nós não percamos, ó Pai, de identidade. Não nos deixe perder, Senhor, o chamado, a comissão, Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor nos instruiu e nos deu como dever de fazer, que é anunciar o Evangelho da salvação. Abra-nos mais portas, encoraje-nos, dai-nos oportunidades de anunciar essa palavra de boas novas, essa palavra de esperança. Fortaleça cada irmã em sua casa, Senhor, e que através da vida delas, outras vidas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.